boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um encontro nosso. Mais uma live, mais um momento em que a gente vai trocar experiências, a gente vai falar sobre oráculos. E o nosso tema de hoje é sobre a famosa mesa real. Falando especificamente hoje do baralho cigano, baralho fofoqueiro, ou o famoso Le Petit Lenormand. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tava com saudades, na verdade eu sinto falta quando a gente não tá aí, né, conversando, trocando experiências. Então, chama os seus colegas, compartilha a live e vamos falar um pouquinho sobre como é decifrar esse jogo, que é o jogo da vida. Como é que a gente olha, né, as perspectivas nesse jogo tradicional. Eu vou contar um pouquinho dessa história para você. Boa tarde para você que vai assistir a gente num outro momento. A gente sabe que tem muitas pessoas que assistem, às vezes, a gente num outro momento, né? No curso, à tarde, as pessoas têm horários, às vezes, né, dinâmicos. Bom dia para quem está do outro lado do mundo, o pessoal que está aí no Japão. Ohayou gozaimasu, muito bom dia para você. E boa noite para o pessoal que está aí ao vivo assistindo a gente em outras partes do mundo. O pessoal que está na Europa, eu sei que assiste muito a gente. O pessoal que está aí nos Estados Unidos, no Canadá, e o pessoal que está aqui no Brasil, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Um beijo enorme para vocês. Boa noite, Luiz. Boa noite, professora. Ele tá de boca cheia. Já vou denunciando aqui, comendo os biscoitos aqui da gente, mas tudo bem, né? Eu compro especialmente. Eu já denuncio já, né? Mas é um carinho especial por ele aqui. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alexandre Abreu. Boa noite. Ele deixa ali do lado dele. Ó. Ele deixa do lado dele, né? Ou seja, é para não compartilhar mesmo, né? A questão aí. Bom, divide aí o biscoito aí. Faz isso não, porque senão fica feio, né? Pega mal, olha lá. Já estão os meninos brigando aí. Mas vamos falar um pouco sobre essa mesa real, esse baralho fofoqueiro, o baralho cigano. Eu particularmente gosto muito do jogo do baralho cigano, não necessariamente a mesa real, mas o baralho cigano em si, ele é um baralho muito ágil, muito prático, né? Assim, ele é rápida, as respostas são muito rápidas e ele é muito objetivo. Não que o tarô não seja, né? Até para já explicar um pouquinho, não que o tarô não seja, mas o baralho cigano tem uma característica dele que ele é a objetividade. E ele é um baralho que muitas vezes as pessoas acabam aprendendo, às vezes com um livro, com aquele livretinho que vem juntamente no baralho. Às vezes compram livro, às vezes pegam material na internet. Então, ele tem uma forma mais fácil de aprender. Muitas pessoas chegam pra gente e falam, eu já conheço um pouco do baralho cigano, eu quero aprender outros significados. Mas a mesa real, de fato, ela é um pouco mais complexa. Como eu disse, é uma jogada tradicional e ela, na verdade, é o que vai, de uma certa forma, originar esse baralho, né? Então, o baralho cigano, como a gente sempre diz, ele é fruto de um jogo alemão, que eu não sei, nem vou falar, porque eu não falo alemão, não vou nem me arriscar, chamado Jogo da Esperança. E esse baralho, né, ele era jogado da maneira como ele está mais praticamente disposto aqui. É um jogo de tabuleiro. E é interessante, quando a gente pensa em jogo de tabuleiro, um jogo de azar, né, um jogo de sorte, um jogo de azar, a gente se remete, a gente, né, naturalmente acaba nos remetendo ao jogo de xadrez. Para quem gosta de jogar xadrez, então sabe que alguns personagens, né, os personagens que eu digo, os peões, né, os que estão no tabuleiro de xadrez, tem atitudes ou posições diferentes. Então a gente vai ter a torre, a gente vai ter a rainha, a gente vai ter o rei, a gente vai ter o bispo, a gente vai ter o cavalo. É interessante essa questão, porque cada personagem, vamos assim dizer, e o peão também, né, do tabuleiro de xadrez adquire uma posição. E essa é uma primeira dica que eu dou para vocês. Para quem gosta de jogar xadrez, ou para quem conhece um pouco do jogo de xadrez, já naturalmente vai ter uma facilidade para compreender algumas leituras na mesa real.
no tabuleiro, porque é uma outra forma, né? A gente chama de mesa real, porque olha só, mesa real em termos de corte, ou grande tabuleiro, em alusão também ao jogo de xadrez, no qual os personagens do jogo de xadrez são personagens da corte. Não é por acaso isso. Então eu falo, né, quando eu dou nas aulas, eu sempre falo isso para o pessoal, que estudar os oráculos, ou tarô, o baralho cigano, as runas, o I Ching, né, a astrologia nem digo, né, ou seja, é estudar história, é estudar mitologia, é importante isso. Então, quando a gente tem aqui o jogo, o tabuleiro, né, o jogo da mesa real, o grande tabuleiro, a gente identifica aspectos da nossa vida. É muito interessante porque quando a gente nos remete, né, a gente é transportado para a leitura da corte, por exemplo, no tarô. A gente fala muito sobre isso, em outra live eu já falei sobre a questão da corte, né, no tarô. A gente também vai ter essa questão das intrigas da corte, né, as questões próprias da corte, do cotidiano, da corte, da sociedade, né, então a relação dos naipes com as diversas classes sociais. A gente também é uma outra abordagem que a gente faz isso no curso de tarô e no baralho cigano também. A gente vai ver que a correspondência dos naipes com as cartas, de uma maneira geral, tem total relação com as classes sociais. E a gente fala bastante disso no nosso curso de baralho cigano. Inclusive, acho que as matrículas estão abertas ainda, né? A gente está na segunda semana, mas ainda dá para você entrar. Quando a gente vai por esse caminho, a gente, na verdade, facilita muito a compreensão. E a gente entende que a mesa real, ela é o jogo da vida, ela é o jogo da nossa vida. Então, a gente aqui começa a entender que a correspondência das coisas, já ouviram falar do tal efeito dominó? Ou seja, uma movimentação que você faz tem uma série de repercussões, ou seja, eu viro, né, uma pecinha do dominó e todas as outras peças viram. Isso é o tabuleiro. O tabuleiro é isso. Ou seja, o personagem, que pode ser o homem ou a mulher, dependendo do consulente que está à minha frente, ele vai ter essas implicações. Então, às vezes um conflito familiar que vai desestabilizar esse consulente na vida emocional dele, na vida física, no trabalho e por aí vai. Ou às vezes algum conflito no trabalho que vai desestabilizá-lo, ou às vezes algum problema de saúde que vai bagunçar todo o jogo. Então, é interessante observar como as questões estão absolutamente alinhavadas no baralho cigano, na mesa real. Então, é um jogo que precisa da nossa atenção, precisa do nosso domínio, absolutamente do nosso domínio do significado das cartas. Então, nesse sentido, para ler na mesa real, eu preciso ir além de simplesmente decorar o significado das cartas. Aquela coisa de carta A mais carta B da C, que as pessoas gostam muito de ver, né? A gente tem listas e listas que circulam aí nas redes sociais com relação às combinações das cartas e o significado. Na mesa real isso vai além. Porque a gente percebe que se você não tiver uma noção, um dimensionamento do espaço, você vai ter mais dificuldade de compreender a leitura da mesa real. Temos perguntas aí? A Andréa Gonçalves, ela falou que... Olá, Andréa, boa noite. Eu sei ler a maneira portuguesa. Tem alguma diferença ou... Na verdade, a maneira portuguesa, a maneira europeia, tem a ver com o significado de algumas cartas. Porque assim, a mesa real, ela é lida de uma forma. Ou seja, se respeita muito a personagem, né? A partir do consulente. Se respeita muito a questão da posição. Ele é um jogo de posições, né? A posição do consulente, em que momento que ele está. Se ele está falando mais do passado dele, se está falando mais do futuro dele. Ou seja, há coisas que são
comuns a todas as culturas. O que muda, isso é uma coisa que é uma abordagem, algo que nós enfatizamos muito no nosso curso aqui no Sapienza, é que nós ensinamos as diversas interpretações, porque existe uma interpretação europeia, existe uma interpretação americana, muitas vezes, e existe uma interpretação, de uma certa forma, brasileira e, por que não dizer, em alguns momentos, uma conotação fortemente cigana. Então, esses aspectos são abordados de todas as maneiras no baralho cigano, no Sapienza, que a gente aborda todos esses aspectos, e eu vou depois falar algumas desses conflitos de interpretação, mas é importante que, a partir do momento que você define qual é a maneira que você vai ler, como você vai atribuir significado a uma determinada carta, você deve respeitar isso independente da jogada, e nesse caso a mesa real, ela é lida de uma forma única, ok? Porque se respeita muito a questão das posições. Tá bom, Andréia? Obrigada pela pergunta. Temos pergunta? Vamos lá, Luiz. É a pergunta da Raquel Santos. Olá, Raquel, boa noite. Onde a professora lê o consulente, onde cai a carta 28 ou 29? Ou na posição 28 ou 29? Quais as principais diferenças? Olha, Raquel, né? Isso. Nós temos formas de ler a mesa real. Então, existe a forma, a maneira como você perguntou, né, do consulente, a posição do consulente é 28 e 29, que são especificamente a carta do homem ou da mulher. Eu vou até mostrar, né? A carta 28 é a carta do homem e a carta 29 é a carta da mulher. Ok? Vou pôr aqui as posições, só para a gente entender. Então, vamos lá, para explicar essa questão. Olha, essa aula é uma aula brinde para o pessoal aí, né? O jogo do grande tabuleiro, a mesa real, ele é lido com as 36 cartas. Então, a gente coloca as 36 cartas na mesa. Nesse sentido, eu coloco as 36 cartas dessa forma. São 8 fileiras. Então, 8 colunas, é isso? 8 colunas e 4 fileiras. Aqui. 4 linhas, né? E mais 4 cartas que nós temos aqui embaixo. Acho que dá para ver aqui da nossa imagem, né? Então, a gente tem 8, 4 linhas e mais 4 aqui. Essa forma de disposição pode ser lida, existe mais de uma forma de jogar, tá? Na mesa real. A gente explica isso mais detalhadamente no curso mesmo, porque senão fica bem complicado aqui de a gente falar. Essa maneira como eu dispus a carta é a maneira mais tradicional. E a maneira como eu basicamente leio é respeitando a posição que o consulente está. A pergunta da Raquel é uma pergunta que diz, na posição do consulente, né, do 28 ou 29, ou seja, as cartas 28 ou 29, como é que a professora lê? Então, eu entendo que a posição 28 é a posição do homem, a posição 29 é a posição da mulher. Ou seja, como é que o meu consulente, sendo homem e mulher, né, e o cônjuge, como é que ele está naquele exato momento, naquele instante. Então, nós temos maneiras de ler a mesa real. Uma das maneiras é ler a partir da posição. Então, qual é a posição que o meu consulente está? Então, se ele está em cima, se ele está embaixo, se ele está mais aqui, se ele está mais aqui, tudo isso tem um significado. Cada posição que ele ocupa tem um significado. O que tem na cabeça dele, o que está abaixo dele, o que está à esquerda, o que está à direita. Se o cônjuge, né, a cônjuge está perto, está longe e tudo aí mais. Existe uma outra forma, que é a forma da casa. Né? Ou seja, a carta 1, que é a carta mensageiro, é a carta das mensagens, aquilo que está sendo trazido. Então, nesse sentido, a gente tem cada uma das 36 cartas corresponde a uma casa, a uma posição. Então, a carta do mensageiro é aquilo que está sendo trazido. A carta 2, né, que é a carta dos trevos, pode ser os pequenos conflitos, as pequenas sortes.
A carta do 3, a carta do navio, pode ser a carta das viagens. A carta 4, a carta da casa, pode ser como é que está a casa do consulente, né? A posição 4 aqui. Então, nós temos maneiras de ler. É claro que, a princípio falando, pode ser um pouco complexo, mas a gente tem um passo a passo bem certinho, bem esclarecido no material nosso do Sapiens, em que a gente vai fazer junto esse passo a passo e eu explico lá como fazer certinho. Tá bom, Raquel? Acho que deu para entender aí, deu para responder um pouquinho. Temos mais perguntas? A Raquel Freitas. Professora, qual a melhor maneira de iniciar a narrativa da mesa? Olha, Raquel, boa pergunta novamente. Eu gosto de começar a narrativa e antes mesmo, eu penso que quando eu vou pôr a mesa, eu gosto muito de eu parar e observar, né? Então eu olho, eu observo, nem sempre, né? À medida que o consulente está me dando as cartas, eu já vou dispondo aqui, eu já vou analisando, eu já vou olhando, vou acompanhando. E eu não gosto muito eu não sou precipitada falando, sabe, Raquel? Eu vou olhar onde está o consulente, como é que tá, e eu vou tentar entender, nossa, por que ele está aqui? Por que ele está nessa posição? O que está atrapalhando a vida dele? O que está preocupando ele? Eu vou procurando entrar nesse universo que é a vida do consulente. Há pessoas que indicam você começar pela posição do consulente, ou seja, qual é a posição do consulente na mesa? Ele está logo no começo, ele está por último, ele está aqui na última carta, ele está no conselho, ele está aqui embaixo, né? Ou seja, em que momento e que posição que o consulente está. Tem pessoas que preferem a partir do consulente. E eu acho que é muito importante a gente analisar isso, considerar onde é que o consulente está. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, lembrando que o consulente se ele for um homem, eu vou procurar a posição do homem. Se for uma mulher, eu vou procurar a posição da mulher. Existem pessoas que começam a ler a mesa a partir das cartas centrais. E dizem que as cartas centrais são o tema da mesa. Ou seja, elas que vão dizer sobre o que a mesa vai falar. Porque, na verdade, o consulente senta na tua frente, você põe as cartas na mesa e você sai falando, né? O consulente, às vezes, nem precisa falar muita coisa. Você pode até fazer alguma pergunta para ele, dizendo assim, olha, e isso, né? Isso tá assim, assim, assado. Às vezes você pode até perguntar para ele alguma coisa se você quiser. Mas também, se o consulente não quiser perguntar, tudo está aqui. É claro que se ele quiser perguntar de uma questão específica, ele quer perguntar de um filho mais velho, de uma vizinha, um filho mais novo, né? Tem pessoas, por exemplo, tem 5, 6 filhos, então às vezes na mesa não fica claro isso, então às vezes você pode até perguntar especificamente sobre alguma questão. Mas as coisas estão todas na mesa, então você pode definir. No nosso curso a gente fala sobre isso também, né? A gente dá a gente aborda essas questões aí para ficar mais fácil de você escolher o que é melhor para você, tá bom, Raquel? Obrigada pela pergunta. A Cíntia Esteves. Olá, Cíntia, boa noite. A mesa real é uma visão geral da vida atual do consulente ou temos que perguntar algo como no tarô? A mesa real a pergunta como está a vida do consulente, né? Respondeu sem nem eu ler. Ela falou assim, respondeu sem nem ler. A vida, como está a vida do consulente. Como é que está a vida do consulente naquela hora, né? Então, ele sai falando, ele vai falando, e é muito interessante, Cíntia, porque na verdade, quando vem essa abordagem, né, do consulente, quando ele traz aqui, na verdade, a gente já consegue perceber se ele está se apropriando da vida dele, sabe? Se ele está pegando a pulso ali ou não. Você está deixando fluir as coisas, se ele está inseguro, né? Insegura, se não está. A gente observa muito essas questões na mesa real. E, então não há uma pergunta. Se há uma pergunta na mesa real, é como está a vida do consulente. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu, na verdade, queria dar parabéns para todas as mulheres, né? Foi Dia da Mulher, aí dia 8. E eu ia começar a live já dando parabéns e eu acabei me absorvendo aqui no tema. Mas parabéns a todas as mulheres. E isso é uma questão importante, falando especificamente sobre essa questão da mulher, porque dizem que o baralho cigano
é um baralho para as mulheres. Tem uma história que, até conversando um pouco com outro colega, né, que gosta muito do baralho cigano, que é o Alexander Lepeletier. Um beijo para você, Alex. A gente estava conversando um dia num encontro, num evento com o Ney Knife. Nós estávamos falando justamente sobre essa questão de gênero e leitura de cartas, né? E no momento a gente viu, né, numa discussão, num debate, a gente estava falando sobre isso, ou seja, é atribuído que o baralho cigano foi destinado para a figura feminina, para as mulheres, porque ele é um jogo de combinação, então não precisa pensar muito para fazer a leitura, né? Você combina A mais B é C e pronto, 1 mais 1 é 2 e pronto. Já o tarô é coisa de homem, né? Então o tarô demanda mais reflexão e tudo mais, então ele seria mais para a figura masculina e o baralho cigano para a figura feminina. Eu tenho todas as ressalvas possíveis e imagináveis para isso, mas só para enfatizar e falar um pouco sobre essa questão. Mas um beijo para todas as mulheres que estão assistindo a gente. Temos mais perguntas. Vamos lá. A Dulce Ramos. Olá, Dulce. Professora, ler a mesa real de acordo com métodos diferentes traz leituras diferentes ou o método escolhido não altera a leitura? Dulce, eu penso que quando você vai abrir a mesa, você já tem que definir qual é o método que você vai utilizar. Porque, na verdade, nós temos disposições diferentes, né? Por exemplo, aqui é uma disposição de 8 colunas, 4 linhas e mais 4 cartas aqui. Existe uma outra disposição em que essas outras linhas estão aqui, né? E aí a leitura é diferente. Então, primeiro eu preciso identificar qual vai ser a disposição de cartas que eu vou colocar, porque se eu mudar a disposição de cartas, vai alterar a leitura, né? Até porque eu vou ter bordas diferentes, então eu preciso primeiro definir qual vai ser a posição que eu vou colocar as cartas. E uma vez definido isso, é importante que eu defina qual método eu vou utilizar. Se é o método por posição ou o método de carta na casa, ou seja, como é que está aquela casa e que carta que está ali. Muitas das vezes os métodos, pelo que eu já trabalhei e eu muitas vezes faço esse embate, eu percebo que eles não se confrontam, eles não são contraditórios, eles só reforçam a questão. Tanto é que quando a gente escolhe o método por posição, muitas das vezes a gente acaba olhando algumas casas, mas eu gosto de trabalhar com os dois métodos, eu mesclo de uma certa forma, né? A gente vai fazendo isso de uma maneira muito intuitiva quando a gente vai lendo a mesa real, tá bom? Obrigada pela pergunta, Dulce. A Desirê. Olá, Desirê, boa noite. Uma boa pergunta. De quanto em quanto tempo é ideal abrir a mesa real para o mesmo consulente? Muito boa sua pergunta, Desirê. Há pessoas que dizem que a gente pode abrir todo mês, né? Uma vez por mês a gente pode abrir. Há pessoas que dão um prazo de 3 meses. Eu já vi gente dando prazo de 4 ou também 6 meses. Eu, a princípio, Desirê, no curso, eu oriento as pessoas a abrirem por 1 ano, todos os meses. Até para que possa também ir se familiarizando com a leitura da mesa. Porque ela é dinâmica, né? E ela é um pouco exaustiva também, a leitura da mesa, né? Eu acho que ela é exaustiva porque ela demanda essa olhar, essa reflexão, ela demanda isso, né? Então, eu acho que é interessante fazer essa leitura a princípio 1 vez por mês, para que você se familiarize quando você está estudando. Depois você define, se você percebeu que já aconteceu tudo aquilo que está previsto, e muitas vezes o consulente sai do espaço da consulta, ele sai e fala assim, olha, em 1 semana aconteceu tudo o que você tinha falado. Então, às vezes, no mês seguinte, ele já quer fazer uma leitura de novo. E aí eu acho que é interessante você acompanhar, né? Por isso que a gente incentiva muito as pessoas a fazerem anotações da mesa, fotografar. A gente fala muito sobre isso no curso, para que você possa também definir o prazo. Às vezes tem coisas que demoram 6 meses para acontecer, né? Então, nesse ponto,
os acontecimentos podem ser relativos. Mas eu acho, Desirê, que 1 mês, 2 meses, depende. Eu acho que é válido fazer, principalmente no começo, para quem está estudando, tá bom? Obrigada pela pergunta. Vamos lá. Vamos a Cida Batete. Olá, Batete. Cida. Quando localizamos a consulente, sabemos sua posição. E no caso da posição do marido, homem, a posição dele também é lida no caso se ele está no presente, passado ou futuro? Sim, Cida, muito bem colocado. Eu não sei se isso aqui dá para ver, né, na minha mesa, na mesa que eu dispus aqui, eu vou posicionar, por exemplo, aqui vamos supor, Cida, a figura feminina está aqui, acho que dá para ver? A figura feminina está aqui e a figura masculina está aqui. Então a gente entende que essa fileira da mulher aqui, essa coluna, né, da mulher, é o presente dela, né? Aqui é o futuro e aqui é o passado dessa consulente. E onde está esse homem? Esse homem está lá atrás. Então, naturalmente, já indica um distanciamento dessa mulher com esse homem, ou desse homem com essa mulher. Há um distanciamento, então mostra que essa relação ou pode ter sido uma relação que foi cortada, ou pode ser uma relação em que há um distanciamento do casal, né? Partindo do princípio do consulente sendo um homem, a gente percebe que esse é o presente dele, ele está falando muito pouco do passado do consulente, eu só tenho uma coluna aqui, né? E aqui eu tenho todo um futuro desse consulente, desse homem. E novamente indica, né, há uma mulher no futuro dele, pode ser a esposa, pode indicar que de repente ele, né, essa mulher vai vir mais próximo dele e tudo mais, mas pode indicar que nesse exato momento eles estão distantes. Por quê? Precisamos entender quais são os conflitos, aí a gente tem que olhar na mesa e entender verdadeiramente esses conflitos. Uma coisa importante, né? Se a gente for entender que o consulente que está à nossa frente é o homem, se essa mulher está em cima, está embaixo, está à direita, está à esquerda, é muito importante. E cada uma das posições diz respeito a uma relação que esse casal tem. E isso também é muito importante na leitura. Outro aspecto, né, já antecipando algumas pessoas que podem perguntar, e se o casal foi um casal de 2 homens ou 2 mulheres? A gente vai ter nos baralhos novos, né, e esse daqui é um deles, eu especificamente não peguei as 2 cartas. Nos baralhos novos a gente vai ter 2 figuras masculinas e 2 figuras femininas, justamente já para poder facilitar nesse sentido. Então, se o cônjuge, né, se o consulente é um homem, né, que se relaciona com outro homem, então a gente tira a carta da mulher e coloca 2 homens, e o mesmo vai acontecer no caso com 2 mulheres. É importante ressaltar que os baralhos tradicionais não têm essa opção. Então, muitas vezes se escolhe a carta do outro personagem, seja o homem ou seja a mulher, como sendo a carta da cobra, ou às vezes a carta da raposa, dependendo do que a pessoa que vai ler, o leitor vai decidir, tá bom? Já especificando isso aí. Vamos lá. Ele se perdeu. Então, peraí. Enquanto ele está procurando aí, vou dizer que a gente está com as matrículas do nosso curso de tarô e o curso de baralho cigano. As matrículas estão abertas. Esse curso realmente é um curso diferenciado, porque na verdade é um dos poucos cursos que ensina a mesa real, e eu preparei lá um material bem detalhado, com passo a passo da leitura da mesa. Eu estou dando mais detalhes, né, nos vídeos, e tem um passo a passo, inclusive com um caderninho de exercícios lá para você fazer. No baralho cigano, então, eu explico bem fácil, bem claramente isso, bem detalhadamente isso. A gente vai fazer juntos isso. E o curso de tarô também está com as matrículas abertas, eu espero você lá. A gente tem um desconto, né? Isso, eu coloquei aqui. Tem um desconto aí que o Alexandre Abreu vai colocar aí nas mensagens, para que você possa aí
ter mais esse incentivo para fazer o curso com a gente. Hashtag só vem. Só vem? É isso Só aí. vem, só vem. Só vem Tá estudar com a certo. gente. Só vem estudar com a gente, é isso aí. E dá pra parcelar, gente. Vamos lá. A Ana Candeias. Olá, Ana. Boa noite, pessoal de Portugal. Beijinhos. No tarô, respeito os 78 dias para as mesmas situações. No baralho cigano, pode-se fazer previsão mensal do mês, mesmo que trabalhe os mesmos temas? Não sei se eu entendi a sua pergunta, Ana. Eu entendi que você respeita um intervalo de 78 dias, é isso, no tarô? Respeito no tarô. Para No fazer baralho leituras, né? No baralho cigano, deveria respeitar talvez 36 dias. Olha, Ana, eu acho que é um critério que você, na verdade, tem adotado, talvez intuitivamente. Eu respeito absolutamente isso, né? Eu acho que você pode escolher. Eu acho até interessante realmente você ter alguns critérios, porque na verdade a gente percebe que muitas vezes as pessoas criam uma dependência emocional, né, do baralho, das leituras das cartas. Eu acho que isso acaba sendo uma ferramenta, uma questão muito comum. Até a gente vai falar numa próxima live, a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Então eu acho que é muito válido esse aspecto que você comentou, de você atribuir isso, né, ou seja, então nesse sentido você vai tirar tarô para alguém a cada 2 meses, né, e o baralho cigano você vai tirar uma vez por mês, tudo bem, Ana, é um critério seu, uma deliberação sua. Não tem uma regra, como eu falei, tem pessoas que muitas vezes acabam tirando uma vez por mês, e tem pessoas que eu já escuto que falam assim, eu não tiro com menos de 3 meses, a cada 3 meses eu tiro o baralho cigano. Tudo bem, acho que fica a critério de cada um, tá bom? Para as mesmas perguntas, eu acho assim, Ana, eu gosto muito de fazer esse comparativo e eu muitas vezes ensino isso nos módulos presenciais. Eu quero levar inclusive isso para o Sapiens aqui. Nós podemos submeter as mesmas perguntas para o tarô e para o baralho cigano. O que a gente vai perceber, a resposta é a mesma, com cartas diferentes, e algumas vezes eles trazem aspectos diferentes, porque justamente pelas cartas eles vão nos trazer às vezes aspectos diferentes, mas no fundo a resposta é a mesma. O que eu vejo, Ana, é que em alguns aspectos o baralho cigano nos responde até uma etapa, e o tarô às vezes acaba aprofundando, trazendo outras situações para lá, para essa resposta. Mas aí também vai de acordo muito, né, com que cada um trabalha, tá bom? Obrigada pela pergunta, Ana. Vamos lá? A Vânia Margarida Lopes. Olá, Vânia. Beijinhos. Ela falou que ainda hoje, depois de 2 anos do curso, todos os meses tiro a mesa real para mim e é o meu guia. Isso é muito legal, né? A Vânia, né? Perdão, a Vânia fez o curso com a gente, né, há 2 anos, e eu incentivo, na verdade, no começo, para que a gente tire a mesa real uma vez por mês, por conta justamente dessa questão, para que a gente possa exercitar, porque como eu falei, a princípio, quando a gente vê um jogo de cartas, com todas as cartas na mesa, a gente fala assim, nossa, peraí, por onde eu começo, né? Então, você precisa acostumar o teu olho, você precisa acostumar as posições, né? Vai ler a coluna aqui, vai ler a fileira aqui, como é que faz? É muita informação. Então, precisa ter um passo a passo para que você se acostume. E até aproveitando, uma coisa que eu falo muito para o pessoal no curso, eu ensino muito, a importância de você ter uma mesa com um pano liso, né? Ou seja, imagina se esse meu pano aqui fosse colorido, como ficaria para vocês lerem? Ou seja, a visão que vocês estão tendo, eu estou vendo aqui no meu telefone aqui, ou seja, a visão que vocês estão tendo da mesa já é esse monte de carta aqui, né? Ou seja, como é que fica, como é que entende tudo isso? Já imaginou se eu tivesse um pano super colorido, se eu tivesse mais um monte de coisa aqui, ficaria muito mais confuso. Isso dispersa o meu olhar. É importantíssimo que nesse momento eu esteja concentrada.
Daí isso precisa ser treinado, e daí a importância de fazer essa leitura todos os meses, para que a gente possa se apropriar o domínio desse jogo, o jogo da nossa vida, né? Vamos lá, mais uma? A Analice, ela falou que chegou agora, mas... Olá, Analice. A pergunta dela, não sei se foi... Mas o encadeamento traz a situação presente ou futura da questão? Aí acho que vai da posição, né? Olha, Analice, o que a gente percebe é o seguinte, muitas vezes alguma situação da qual o consulente deixou pendente no passado tem uma consequência, um desdobramento no futuro ou até mesmo no presente desse consulente, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar que esse consulente, por exemplo, ele está aqui embaixo, né? Tô falando, pegando a carta da mulher. Vamos pensar que essa mulher está aqui. Olha, se essa mulher está aqui, ou seja, tem todo o baralho em cima da cabeça dela, né? Então, mostra, essa pessoa pensa demais, essa pessoa tem muita coisa na cabeça, ela deve estar muito confusa, muito sobrecarregada, né? Se essa personagem, ela tá aqui, né? Ou seja, ela não tá na mesa, ela não tá na vida dela, ela tá no conselho, ou seja, a vida dela, ó, ela não tá tomando conta da vida dela. Ela não tá pegando a vida dela e falando, não, quem manda na minha vida sou eu. Aí a gente precisa entender, precisa ter a sensibilidade de entender por que essa consulente está sendo negligente com ela mesma. Então, sim, Anelice, há uma correspondência. O baralho cigano é um jogo de posição. A gente precisa compreender a posição que esse personagem ocupa no espaço. Nesse sentido, a gente vai ver, por exemplo, dentro do processo da constelação familiar, que muito tem se falado hoje, a questão da posição também é muito importante. A relação, né, com que você atribui, a maneira como você se relaciona com as pessoas da sua família, com os conflitos, com as questões, com a sociedade. O jogo do baralho cigano também nos traz isso. Daí esse olhar terapêutico também sobre o baralho cigano, né? Ou seja, no momento de aconselhamento, eu preciso entender como é que esse consulente está e por que ele está sendo negligente, por que algumas questões que ele deixou de resolver no passado estão influenciando, estão, né, sendo apresentadas aqui. Então esses aspectos são muito importantes. Tá bom, Anelice? Obrigada pela pergunta. A Ermelinda Moleirinho. Olá, Ermelinda. Boa noite. Boa Para noite. iniciar, é melhor o baralho cigano ou o tarô? Olha, Ermelinda, o que você gostar, o que você sentir familiaridade. Há pessoas que gostam de começar pelo baralho cigano, porque ele tem 36 cartas, ele é um jogo fácil, rápido, de fácil assimilação, muitas cartas são muito fáceis pra gente. Por exemplo, quando eu falo pra você da carta dos ratos, e a gente tem um pouco daquilo assim, eu sonhei com os ratos essa noite, então eu já sei que é conflito, que é perdas, né? Eu sonhei com a raposa, então eu já sei que de repente é alguém que tá aí muito esperto. Eu sonhei com a cobra. A gente já tem algumas questões que já são muito do nosso cotidiano, então fica muito fácil a compreensão, né? Então o baralho cigano tem esse lado de que algumas cartas são muito fáceis pra gente. Por outro lado, eu particularmente gosto de começar por aquilo que é mais difícil, embora eu não acho que é mais fácil ou mais difícil. Eu preferiria começar pelo tarô, porque se ele tem mais cartas para eu entender, né? Ele tem 78 cartas, então eu vou entender o tarô, vou procurar dominar o tarô, depois eu vou para o baralho cigano, em que as cartas já são mais familiarizadas para mim. Vai de cada um. Só digo o seguinte: quem conhece o baralho cigano não significa que conhece o tarô. As cartas são diferentes, a leitura é diferente, a abordagem é diferente e eles são oráculos diferentes, são formas de ler muito diferentes. Seria impossível eu fazer uma leitura do tarô da maneira como eu estou fazendo no baralho cigano, com todas as 78 cartas, né? Eu teria que ter uma mesa aqui gigante para poder fazer essa leitura, tá bom? Espero ter respondido. Muito obrigada. Tá tranquilo? Não.
Ok? Mais nenhuma? Então eu vou agora desmontar essa mesa e vamos partir para as nossas perguntas, né? Para que a gente possa responder aí as pessoas, porque senão o pessoal acaba que não vai dar para abrir a mesa real para as pessoas, né? Não vai dar e aí fica difícil. Então vamos lá, abrir as cartas. Eu vou embaralhar o baralho cigano aqui, vou dispor o baralho cigano aqui, vou abrir o meu tarô. E eu gosto muito de usar os dois, afinal de contas a gente dá os dois cursos aqui no Sapienza. E é interessante para que vocês conheçam as cartas que são diferentes, abordagem diferente. Então vamos lá. O tarô e o baralho cigano. Vamos às nossas perguntas Adriana de hoje. Stramantinoli. Olá, Adriana, boa noite. Ela quer saber sobre a venda da chácara dela. Quer saber se vai vender a chácara? Possivelmente, só colocou assim, a venda da minha chácara. Vamos ver se vai vender a chácara, Adriana. Olha, Adriana, a carta aqui não tá funcionando? Não? Ei, travou. Então vamos lá. Olha, Adriana, eu vejo que sim, né? A carta da estrela é uma carta que indica sucesso. Eu vejo essa venda de uma maneira muito positiva e acho que realmente tem tudo para que isso aconteça. É possível que você já tenha tido algumas pequenas propostas. Talvez tenha que ter uma negociação. O Trevo fala um pouco sobre isso, algumas negociações, talvez alguma negociação com preço verdadeiramente. Mas eu acho bem positivo. Eu acho que essa venda deve acontecer. Eu não acho que demora, não. Se você conseguir negociar bem o preço aí, acho que a venda vai acontecer muito facilmente, tá bom, Adriana? Muito boa sorte. Cláudia Caetano. Olá, Cláudia, boa noite. Boa noite, professora. Eu e meu namorado vamos morar juntos este ano. Gratidão, beijos. Cláudia Caetano quer saber se ela e o namorado vão morar juntos esse ano. Cláudia Caetano. Olha, Cláudia, você tá bem ansiosa, né, para isso. Eu acho que sim. Eu acho que depende né, ou seja, o fato de você estar saindo no centro, acho que depende basicamente de você querer, de você realmente trazer isso à tona. E eu acho que aqui, uma vez arrumando todas as coisas direitinho, certinho, acho que tem tudo para dar certo. Tá nas suas mãos isso, viu? Beijo grande, boa sorte, Cláudia. Andréia Chaves. Olá, Andréia. Professora, como conseguir relaxar e conseguir engajar com o baralho cigano? Me dá um pânico sempre que penso em abrir e muitas vezes acabo por não conseguir ler. Algum conselho? Acho que nem as cartas. Andréia. Andréia Chaves. Andréia, faz uma meditação, tome um chá, verdadeiramente, né? Tome um chá, confia mais em você. O medo que você tem é um medo de errar. Eu vou só abrir as cartas aqui, não vou nem abrir do baralho cigano, eu vou abrir do tarô. Conselho para Andréia. Rainha de paus, Andréia, você tem a força, você tem a capacidade, você tem a intuição. Eu só acho que você, na verdade, tem um medo muito grande de errar. O 10 de paus fala novamente sobre isso. E às vezes o nosso medo de errar nos trava, né? Impede que a gente faça alguma coisa. E eu acho que não é por aí. O 9 de copas diz que você precisa confiar mais em você, acreditar, que eu acho que aí verdadeiramente você consegue. Viu? Muito boa sorte, Andréia. Era exatamente isso que eu ia falar. Ana Candeias, ela quer um conselho. Olá, Aninha. Eu vou pegar o tarô. Eu gosto dos conselhos do tarô, mais do que do baralho cigano. Não sei. Vamos lá, um conselho para Ana Candeias. Um conselho para Aninha. Olha, Aninha, diabo. O diabo mostra que, assim, às vezes as pessoas... alguma coisa que você tenha feito e tenha suscitado críticas. O 5 de paus fala sobre isso. Ana, na bola não. O baralho está dizendo que você está fazendo as coisas certas. Você está no caminho certo. Aquele diabo mostra para mim ali. Eu acho que aquele que critica, na verdade,
está vendo que você está conseguindo fazer alguma coisa que ele não está. E o imperador diz que você precisa ser firme, corajosa. E eu acho que é esse o caminho, viu? Eu acho que é isso que você precisa realmente, é confiar e acreditar, Ana. Tá bom? Beijo grande pra você. A Nani Silva. Olá, Nani. Estou com muitas dificuldades no meu trabalho e pedi para mudar de local. Foi uma decisão certa ou eu deveria ficar onde estou? Nani Silva. Nani Silva, vamos ver. Nani Silva acertou, né? Foi a decisão certa, mudança de trabalho. Nani Silva. Olha, Nani, me parece que o trabalho que você estava, né? Aqui a carta do 10 de copas, você tinha um bom relacionamento, as pessoas eram legais, eu acho que você tinha um bom ambiente de trabalho ali. Mas alguma coisa pode ter te aborrecido e a sensação que eu tenho é que o que te aborreceu, na verdade, pode ser assim, estava tão legal que estava chato, ou estava, sabe, alguma coisa te incomodou. Eu não sei exatamente o que foi. Eu vejo que você está numa posição, a carta do diabo me chama um pouco de atenção, ou seja, é possível que essa insegurança que você tem hoje é porque alguma coisa está te aborrecendo nesse novo trabalho e você está olhando muito para o passado e falando assim, eu não devia ter mudado, né? O 9 de paus fala isso. Pode ter sido uma decisão precipitada? Pode ter sido. Agora eu acho que você tem que sustentar essa sua decisão, acho que voltar para o trabalho anterior, eu não vejo isso acontecendo agora. Eu vejo que você tem aprendizados aí nesse trabalho que você está com o 9 de paus. E esse aprendizado pode ser justamente aprender com essa convivência que vai te trazer alguns desafios. Desafios que antes você não quis enfrentar, mas agora não vai ter jeito, você vai ter que enfrentar. Tá bom? Beijo grande e boa sorte. O livro da Andréia Chaves, tem uma outra Andréia aqui para confundir, né? Andréia Gonçalves, ela quer um conselho de trabalho. Um conselho de trabalho para Andréia Gonçalves. Um conselho de trabalho para Andréia Gonçalves. Vou pedir para o pessoal para compartilhar a live aí na linha do tempo, chama os amigos, né? Essa questão falando sobre mesa real. Essa live é importante porque a gente está disseminando o conhecimento, a gente está divulgando e é importante. Importante esclarecer as coisas, né? Andréia Chaves, um conselho para você. Andréia Gonçalves, não é isso? Andréia Gonçalves. Andréia Gonçalves, o 5 de copas me fala que você tem alguns aborrecimentos aí. Eu vejo você um pouco insatisfeita novamente. Insatisfeita consigo, talvez até com o seu próprio desempenho nesse sentido. O 10 de espadas diz que você está bastante esgotada, e é um esgotamento assim mental, energético até mesmo, né? E às vezes a gente não quer enfrentar. O 5 de paus mostra a necessidade de você enfrentar essas situações assim. Tá ruim, não tá legal, mas precisa enfrentar. Tá difícil, mas tem que enfrentar, não tem jeito. Sabe, Andréia? Eu vou pedir aqui uma orientação para você para esse enfrentamento, porque o tarô, a carta da lua mostra que acho que a primeira coisa que você tem que aprender é trabalhar com as suas energias, né? Ou seja, trabalhar o seu pensamento, trabalhar a sua posição, trabalhar o seu alinhamento energético, se proteger e se blindar das influências exteriores. Acho que esse é o primeiro aspecto. E o pajem de paus reforça, ou seja, você trabalhar a tua energia e trabalhar o teu mental, né? Para que o teu mental não faça com que você se prostre, com que você desanime das situações, tá bom, Andréia? Muito, muito boa sorte. Ana Paula. Olá, Ana Paula. Estou fazendo tratamento para ansiedade. Já passei por diversos remédios. Este que estou agora fará bem para o meu organismo ou ainda não? Ana Paula quer saber se o tratamento para ansiedade vai ser bom para ela, né? Olha, Ana, eu vejo que sim. Eu não sei se esse tratamento que você está fazendo
para ansiedade, eu sei que, pelo que eu vejo, que você já tentou vários tratamentos, não a primeira vez. O que esse trevo tá me falando aqui, que você tem que tentar fazer um tratamento mais natural. Eu procuraria a fitoterapia, eu procuraria a homeopatia, eu procuraria a terapia floral. Embora aqui a indicação dele é que você trabalhe uma terapia mais natural, né? Os trevos falam muito sobre isso, sobre o uso das ervas. Eu acho que você, não sei se é isso, né, que você está investindo. Eu acho que esse tratamento seria ainda melhor para você. É o que o baralho está me dizendo aqui. Mas eu acho que esse tratamento que você está fazendo vai ser bom, mas eu vejo você migrando para uma terapia mais natural, tá bom? A Ayurveda pode lhe ajudar também, tá bom? Beijo grande. A Lisete Martins. Olá, Lisete. Professora, a venda da casa de minha mãe está muito demorada. Não, peraí. É uma pergunta. A venda da casa da minha mãe está muito demorada. Muito obrigado. Ela está firme. Bom, vamos ver o que pode fazer para mudar essa venda da casa? Da Lisete Martins, é isso? O que ela pode fazer para melhorar a venda dessa casa que está muito demorada? Olha, Lisete, tem alguma coisa aí. A venda da casa está demorada porque alguém não quer que venda. Você tem certeza que a tua mãe quer que você venda essa casa? Eu tenho a sensação que a sua mãe não quer. Energeticamente alguém está bloqueando. A carta da lua mostra para mim isso muito claramente. Energeticamente alguém está bloqueando a venda dessa casa. E essa pessoa que está bloqueando pode ser a figura da sua mãe ou do seu pai. Aí você vai falar para mim, mas eles desencarnaram. Não tem problema, né? Ou seja, se eles desencarnaram, então, novamente, há um trabalho espiritual a ser feito para que eles liberem essa venda, né? Espiritualmente é importante que isso seja comunicado a eles, tá? Então, bastante atenção. Essa venda dessa casa tem um impedimento energético, espiritual. E para mim tem a relação com algum dos seus pais, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, depois você me procura, Lisete. Um beijo grande, boa sorte. Andréia Andi. Olá, Andréia Andi. Meu marido deu entrada na aposentadoria, mas até agora nada. Vai demorar para sair? Você vê ele. Andréia Andi, vamos ver se o marido vai ter aposentadoria. Tá meio difícil mesmo. Tem algumas, né? Me parece que tem alguns processos aí, a coisa tá um pouco demorada, concordo com você. Vai sair, mas tem algumas coisas aí que estão acontecendo. Pode ser até que tenha uma sobrecarga de processos e isso pode estar fazendo com que o próprio sistema, o Ministério do Trabalho, né, enfim, demore nesse processo, tá bom? Eu acho aí um pouco complicado nesse sentido. Deixa eu pensar, deixa eu fazer umas contas aqui, Andréia Andi. Olha, Andréia, segundo semestre é possível que você tenha uma resposta disso. Agora, na verdade é assim, né, a disposição, não foi? Eu vejo essa resposta, eu não vejo essa resposta para agora não. Eu acho que isso ainda tende a demorar, mas para o segundo semestre é possível que isso aconteça, tá bom? Boa sorte, espero que aconteça antes, né? Espero que o baralho tenha, né, aí tenha dado uma estimativa muito alta. Espero que aconteça antes, tá bom? Beijo grande, boa sorte. A Vânia Margarida Lopes. Olá, Vânia. Tem um conselho. Um conselho para Vânia Margarida Lopes. Um conselho para Vânia Margarida Lopes. Um beijo grande para toda a Malta que está assistindo a gente aí em Portugal. Tô com saudade de Malta. Tá com saudades. Ah lá, o Luiz quer pastel de nata. Manda pra gente aqui. Pastéis de natas e travesseiros de Sintra. Isso aí, vamos lá. Manda fazer, vamos mandar trazer um carregamento pra nós. Nossa, e sim. Vânia, o diabo mostra que acho que você precisa confiar mais em você. Eu não vejo o diabo como uma carta negativa.
eu vejo o diabo como uma forma de confiança e também de cuidado e alerta. O eremita diz que você precisa fazer as coisas de uma maneira um pouco mais reservada. Acho que essa é a palavra. Então, assim, faça o seu trabalho de uma maneira mais reservada, no sentido de fazer... sabe quando você faz as coisas e você não divulga muito, mas você continua fazendo o seu trabalho? E eu acho que fazer o seu trabalho, assim, se você vai fazer alguma coisa para ajudar alguém, você não precisa fazer um alarde disso. Naturalmente, a repercussão vai vir pelo próprio benefício que você vai fazer a pessoa mesma vai fazer a repercussão, né, a divulgação do seu trabalho. Então, aqui o eremita diz que você tem que continuar a trilhar a sua jornada. E o elefante diz que você novamente precisa se proteger e seguir o seu caminho, levando o auxílio e o conforto, né, Vânia? Eu percebo que tantas vezes você resiste, às vezes em fazer as suas consultas, né, até mesmo com as cartas e tudo. Insista nisso, Vânia. Insista nisso, Vânia. Acho que você tem uma missão a cumprir, Vânia. Confia, acredita, tá bom? Beijo grande, boa sorte. A Raquel de Freitas. Olá, Raquel. Que é um conselho da espiritualidade. Um conselho da espiritualidade para Raquel de Freitas. Conselho da espiritualidade para Raquel de Freitas. 7 de ouros, Raquel, mostra que em alguns momentos a gente a gente olha um trabalho a ser feito, a gente fala assim, nossa, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? O 7 de ouros mostra um pouco isso na vida da gente. O As de ouros diz que você tem total capacidade de fazer. A pergunta é, por que você não fez ainda? Porque você olha e fala, ai, será que eu consigo? Se a espiritualidade colocou isso para você, é porque você tem condição de fazer. Você tem capacidade de fazer, porque nada é submetido a você sem que você não tenha condições. Lute por isso. O 5 de paus diz que você tem alguns desafios. Enfrente os desafios, não titubeie diante deles. Enfrente, seja corajosa, é isso que você precisa, de verdade. E você não está sozinha, você sabe disso. Beijo grande e boa sorte. Thaís Pellegrino. Olá, Thaís. Olá, professora. Estou grávida de 33 semanas. Quero saber se o meu bebê vai chegar antes das 40 semanas e se vai dar tudo certo no parto. Beijo, gratidão. Beijo, Thaís Pellegrino. Vamos ver sobre o bebê da Thaís Pellegrino. Vamos ver. Bebê, sobre o parto. É sempre um momento de tensão, né, Thaís? Thaís, 9 de copas diz que você está tendo uma boa gestação. Eu acho que a coisa, né, as coisas têm fluído, têm caminhado. A sacerdotisa diz que essa criança tem um trabalho espiritual muito bonito a cumprir, tem uma espiritualidade muito grande. E eu acho que as coisas vão acontecer na hora certa. Mas talvez também a criança às vezes fique um pouco acomodada naquela posição, né? A carta da lua me mostra que tem uma influência muito grande da lua nessa gestação. Né? Então eu acho que fique bastante atenta a isso. Eu não acho que essa criança chega nas 40 semanas, tá? Eu acho que é possível sim que ela venha antes, nesse sentido. A carta do 5 de paus, de novo, reforçando essa questão. Acho que ela vai querer vir antes, esteja preparada para isso, fique atenta aos ciclos lunares, porque se a lua apareceu aqui, certamente essa criança vai ter essas influências aí. O que eu sei de criança que nasceu depois dessa super lua da segunda-feira, olha, tá escrito, viu? Muitas gestações sofreram uma influência tão grande que as bolsas não resistiram e as crianças nasceram no dia 9. Né? Então fique atento aos ciclos lunares, que eu acho que vai surgir, vai ter uma influência aí pra você, tá bom? Um beijo grande, boa sorte. Vamos lá. Até perdi aqui. A Cláudia Freitas Correia. Olá, Cláudia. Um conselho pro trabalho, sobre trabalho. Cláudia Freitas Correia, um conselho pro trabalho. Um conselho pro trabalho para Cláudia Freitas.
8 de espadas, Cláudia, mostra que você está se sentindo talvez um pouco sobrecarregada no trabalho, um pouco esgotada, cansada. Eu vejo um pouco isso em você no trabalho. 3 de copas diz, procura fazer alianças, procura construir alianças no seu trabalho, procura trazer pessoas novas para a equipe ou se aproximar de pessoas que vão acrescentar, que vão fazer com que o trabalho ganhe nova motivação, que você divida melhor isso, as energias. O 3 de copas me fala isso. E às vezes, nessas questões, você vai ter que abrir mão de alguns ganhos, às vezes, talvez até abrir mão de alguns títulos, né? Não só ganhos financeiros, ganhos em termos de reconhecimento, mas eu acho que o trabalho tende a fluir melhor. Eu vejo que você está bastante insatisfeita, tem alguma coisa te aborrecendo muito e você está resistindo aí, Cláudia. Avalia, né? Será que vale a pena, às vezes, continuar nesse trabalho? Em alguns momentos a gente insiste em algo por uma questão, por alguma fidelidade, alguma aliança que a gente fez e não é isso que a gente quer, né, dar continuidade. Então pensa com carinho nisso, tá bom? Beijo grande, Cláudia, boa sorte. A Vanessa Sobradiel. Boa Olá, noite. Vanessa, boa noite. Boa noite, meus amores, amo muito vocês. Obrigada. Obrigado. Meus seres iluminados, queria saber um pouco sobre o que a espiritualidade tem a me aconselhar. Bom, espiritualidade, né, um conselho para Vanessa Sobradiel, da espiritualidade. Eu gosto muito do tarô para isso, né? Porque na verdade eu acho que o tarô ele fala mais profundamente para essas questões nossas espirituais, mas é uma preferência minha. Vanessa Sobradiel. Vanessa, acho que você em alguns momentos você se sobrecarrega. Eu vejo que você mergulhou de cabeça em algo. Assim, você mergulhou, você tira assim, não, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou. E eu acho que você abriu mão de algumas coisas que de uma certa forma eram importantes e algumas coisas até talvez em termos de ganhos materiais. Você abriu mão disso. O As de Espadas mostra que esse passo que você deu foi muito importante, Vanessa, e eu acho que foi tão importante que trouxe para você ganhos que são muito maiores do que os ganhos materiais. O As de Paus diz que a tua espiritualidade te recompensará por isso, porque na verdade você decidiu confiar verdadeiramente nos seus mentores, na tua espiritualidade, quem te guia. Isso não tem preço. Então ele mostra o quanto realmente é importante esse aspecto e tem sido importante isso para você. O 9 de copas novamente nos traz à tona dizendo de como você receberá o reconhecimento e a segurança e a satisfação por aquilo que você fez, por esse passo que você deu, por esse comprometimento, essa aliança, esse compromisso que você assumiu com a tua espiritualidade. E eu acho que só você tende a ganhar. Beijo grande e boa sorte. A Annelice. Olá, Annelice. Meu marido Marcelo deve aceitar a proposta de trocar de um restaurante para outro. Ele é subchefe. Olá, Annelice. Quer saber se o marido deve aceitar, né? Ou proposta de emprego. Olha, Annelice, eu vejo bem positivo. A carta dos peixes para mim é uma carta muito positiva, né? No centro, dizendo que financeiramente vai ser bastante rentável. Me parece que é um trabalho que vai existir disciplina dele, vai usar muito da bagagem que ele já traz, de conhecimento. E tem uma chance, inclusive, de ele ter uma melhor posição. Melhor posição em termos de crescimento profissional, Annelice. Eu vejo super positivo, né? Essa proposta. Eu acho que deve aceitar, sim. Beijo grande, boa sorte. Eu só vou ler um comentário aqui da Luana Rios. Olá, Esse Luana. núcleo é muito sério. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou fazendo um curso e pretendo por fazer mais. Ela está fazendo um curso de benzimento. Obrigado, Luana. Luana, muito grata pelo seu, né, seu reconhecimento, muito, muito grata. Vou tirar uma carta para Luana.
um conselho para ela, né? Ela tá fazendo o curso de benzimento, então um convite para você vir estudar com a gente também, Luana. Vamos lá, um conselho para Luana. Carta do julgamento, Luana, você é bastante segura e severa. Acho que em alguns momentos até você cobra demais a você mesma, né? E essa cobrança, parece que assim, você faz e você não está satisfeita com aquilo que você, os seus próprios resultados. E em alguns momentos até você duvida da sua própria capacidade, Luana. Acredita, confia. 5 de paus mostra que você tem que bater no peito e fazer, sabe? Você é capaz, você é criteriosa. Você é criteriosa no sentido que você analisa muito bem antes de dar um passo. Luana, segue, confia. Beijo grande e boa sorte. Gratidão pelo depoimento. A Dulce Ramos quer um conselho para a área profissional. Dulce Ramos, um conselho para a área profissional, para Dulce Ramos. Página de ouros, Dulce, mostra que às vezes os ganhos não são os suficientes mediante todo o seu trabalho, todo o seu esforço. E eu vejo que você está bem desanimada, né? O 9 de espadas mostra que você tem pensado muito se vale a pena continuar nesse trabalho. E eu vejo nesse sentido que talvez tenha chegado a hora de você seguir o seu caminho. Né? A última carta é a carta do eremita e é uma carta do peregrino, é uma carta daquele que abandona de uma certa forma esse sofrimento, né, Dulce, segue o seu caminho. Vale a pena em alguns momentos, sabe, Dulce, seguir isso, ir adiante, vale a pena isso, porque de uma certa forma você tem sofrido com essa condição profissional. Então, assim, faz aquilo que a sua intuição manda, segue, né, a sua intuição. Às vezes a gente ouvir os conselhos das outras pessoas, às vezes nos confundem mais do que nos ajudam, né? Segue um pouco mais aquilo que os teus mentores te dizem, tá bom? Beijo grande e boa sorte. Vamos lá? O Yuri, não, tava pulando quase por do Yuri aqui. Algum homem me demandou? Uau! Vamos ver se é uma demanda aí pro Yuri. Uma demanda, algum trabalho, né? Realizado por algum homem. Eu acho que você aborreceu alguém, Yuri. Alguém que ficou muito aborrecido e chateado com algo que você disse, possivelmente alguma escolha que você tenha feito, e ele pode ter se sentido passado para trás. Às vezes palavras malditas podem ter aborrecido, sim. Eu vejo que a pessoa está bastante decepcionada com você. Vou pedir um conselho do tarô, Yuri, para saber o que você pode fazer com relação a essa questão. Um conselho pro Yuri. Olha, Yuri, acho que você precisa aprender a se proteger mais nesse sentido. E essa proteção, né, do eremita mostra que, ainda mais com a carta do mundo, que você precisa se proteger, talvez até procurando algum trabalho espiritual ou algum local. E veja, não é fazer algo contra. O baralho não está falando para você fazer contra algo, né? Devolver. Eu acho que você precisa aprender a se blindar. Se blindar no sentido de se proteger dessas energias de inveja de alguém, tá? 3 de ouros reforça muito isso. Eu costumo muito dizer que às vezes a gente dá mais força para o trabalho negativo do que para a gente se proteger. Para a gente se elevar a nossa energia. Então procure elevar a sua energia. Procure elevar, né, a sua vibração. Porque aí essas coisas são muito fáceis de serem resolvidas, tá bom, Yuri? Beijo grande e boa sorte. Fabiana Capistrano. Olá, Fabi. Boa noite. Gostaria de um conselho das cartas. Um conselho para Fabi. Beijo, Fabi. Fabiana Capistrano, um conselho das cartas para Fabiana. Conselho. Olha, Fabi, as de ouros mostra
Uma grande oportunidade vai ser dada ou um passo vai ser necessário para você. Eu sei que você tem uma certa resistência. O 9 de paus mostra que assim, alguma coisa que você deixou lá atrás, você veio fazendo, tá na hora de você dar um passo. Tá na hora de você fazer o investimento, tá na hora de você, acho que até confiar mais em você. Tá na hora mesmo disso. 4 de paus pede para que você reúna, para que você junte, para que você agregue e você de repente faça isso em parceria com alguém. É interessante, mas o conselho para mim está muito associado com a tua espiritualidade. Está na hora de você fazer alguma coisa, Fabi. Eu acho que você sabe muito bem o que é, né? Beijo grande, boa sorte. Paula Lúcio. Olá, Paula. Boa noite. Devo confiar e atirar-me de cabeça nessa possível nova relação com o Rui? Olá, Lúcio. Quer saber se deve confiar e cabeça na relação com o Rui. Paula Lúcio. Ah, Paula, que cartas lindas a sua. Eu acho que sim. Eu vejo absolutamente, né? Ou seja, ele me parece ser uma pessoa muito legal, uma pessoa inteligente, uma pessoa segura. Eu vejo que ele é uma pessoa madura. E eu acho que tende a trazer um benefício muito grande para você e uma maturidade também, Paula. Eu vejo uma certa resistência sua no sentido de se decepcionar, mas eu não teria não. Eu acho que ele é bem seguro, vale a pena sim, viu? Beijo grande, boa sorte. O Nelson quer saber qual é esse tarô. Ah, qual é esse tarô? The Light Seers. Esse aqui. Uma paixão esse tarô. Lindo, lindo, lindo. Dá pra ver? Deixei a caixinha dele aqui. Ok? Dá pra ver? Dá? É esse. Olha lá. Pronto, mostrou. Babu da Sul. Como? Babu, deixa eu ver se ele colocou o nome. Não, ele colocou o nome aqui. Maurício Cristóvão. Maurício Cristóvão. Vamos lá. Noite. Boa noite, Maurício. Poderia falar sobre o momento atual? Vamos pegar um conselho pro Maurício. Maurício. Abreu. Maurício Cristóvão. Maurício Cristóvão. Um conselho pro Maurício Cristóvão pro momento atual. Um conselho pro Maurício Cristóvão. Pro momento atual do Maurício Cristóvão. Maurício, a carta da estrela é uma carta que diz que em alguns momentos a gente precisa olhar pro universo, pro futuro com ares de esperança. A carta da estrela é uma carta que mostra um pouco o lado sonhador, mas um olhar de esperança, de confiança, de acreditar no que o universo tende a nos trazer, a nos dar. O 3 de copas mostra que é preciso também compartilhar os momentos com as pessoas. Ou seja, se o baralho está te dizendo sobre isso, eu acho que é momento mesmo de você confiar mais, de você acreditar, de trazer as pessoas, os amigos mais próximos de você. O pajem de ouros pede para que você permita que o novo esteja presente na sua vida, se abra para o novo, para as novas experiências, viver as coisas com uma outra energia, sabe? E em alguns momentos você tem dificuldade com isso. E a carta da lua é uma carta que mostra para você trabalhar ou deixar vir à tona o seu lado mais intuitivo e trabalhar o seu lado intuitivo também, né? E em alguns momentos você fica resistente a isso pode te causar confusão. Acredita, confia, eu acho que é o mais importante aqui nesse momento, tá bom? Beijo grande, boa sorte. Boa noite, professora. O Rick Gringos. Olá, Rick. Ricardo. Olá, Ricardo. Eu quero um conselho para as leituras com o baralho cigano, que ultimamente ele está se sentindo bloqueado. Conselho para o Rick Gringos, para Ricardo, para o baralho cigano. Conselho. Olha, Ricardo, para mim o sol mostra que você tem total clareza, né? É interessante assim, eu vejo aqui, Ricardo, com essa cobra,
eu acho que você não tem que se deixar se sentir ameaçado, sabe? Intimidado, eu acho que essa é a palavra. Essa cobra me mostra que alguém fez alguma crítica a você, alguém falou alguma coisa, e você talvez tenha ficado inseguro com relação às suas leituras. Eu acho, Rick, que isso aqui é mais inveja do que verdade. Então, o sol no centro me mostra que você precisa confiar em você. E às vezes a gente fica ouvindo as outras pessoas e a gente acredita às vezes no que foi dito. Essa cobra me mostra que aquilo que foi dito para você, algo que foi dito, não é verdade. A crítica que foi dita, a fala não é verdadeira. Presta atenção, tem alguma coisa aí, tá bom? Confia mais em você. Beijo grande e boa sorte. A Carla Mendes. Olá, Carla, boa noite. Sentimento do Marcelo por mim. Qual é o sentimento do Marcelo pela Carla Mendes? Sentimento do Marcelo. Olha, Carla, o carta do julgamento mostra que ele é uma pessoa bastante crítica. Ele está avaliando bem, ele está inseguro até com relação aos sentimentos. O 5 de espadas mostra que ele tem alguns aborrecimentos no passado, talvez alguma desilusão que ele tenha sofrido, e ele está bastante inseguro e bastante crítico com relação ao sentimento, se ele se entrega ou não nessa relação. E é tão certo isso, né, que o 8 de espadas fala pra gente que assim, ele tá com dificuldade ele não tá querendo, na verdade, se sentir preso. Então, como ele não quer se sentir preso a você, ele de uma certa forma se bloqueia, e esse bloqueio faz com que ele não se permita. Não sei se em algum momento você fez alguma cobrança, se em algum momento você falou alguma coisa em que ele se sentiu cobrado. Deixa fluir. Vou pegar até um conselho aqui para você, né? Um conselho. Exatamente, o Cavaleiro de Ouros, deixa ele livre. Deixa ele, né, em termos de sentimento, deixa ele manifestar, deixa ele sentir saudades. Deixa ele se manifestar. Eu tô com saudades, eu quero ficar com você. O 3 de Ouros fala isso também. Sabe? Às vezes a gente quer ter a pessoa junto, a gente prende a pessoa. O amor é livre. Deixa ele, né, manifestar o amor dele. Deixa ele sentir falta. Tá bom? Beijo grande e boa sorte. Clarice Rodrigues. Olá, Clarice. Boa noite, saudades, Boa noite. professora. Essa fase ruim vai passar, preciso de um conselho. Oh, Clarice, vamos fazer então diferente. O que você pode fazer, o que é necessário que você faça para que essa fase ruim passe? O que é necessário que a Clarice Rodrigues faça para que essa fase passe? Olha, primeiro eu acho que você tem que entender que esse momento que você está é um momento de lutas, é um momento que vai trazer para você ferramentas para dizer que você é capaz, que você consegue, que você pode. O 3 de paus mostra que assim, encare isso como um aprendizado, e ao encarar isso como um aprendizado, você certamente ultrapassa essas barreiras, essas dificuldades. A carta da sacerdotisa nos diz que você é uma pessoa muito intuitiva e você precisa usar mais a sua intuição para vencer os obstáculos. Às vezes a gente resiste, às vezes a gente quer ser mais racional, e ele está pedindo para você usar primeiro a sua intuição e depois a sua razão, porque a quarta carta é a carta da Imperatriz. Às vezes a gente briga, né, a razão e a intuição. O que está dizendo é o seguinte: todas as situações que estão acontecendo são uma ferramenta de trazer aprendizados para você e fazer com que você use mais da sua intuição. Pensa nisso, que eu acho que é realmente mais necessário nesse momento, tá bom? Beijo grande e muito boa sorte. Adriana da Silva. Olá, Adriana. A pergunta dela é: Adriana da Silva e Jefferson Carvalho, voltaremos a namorar?
Vamos ver se Adriana da Silva e Jefferson Carvalho voltarão a namorar. Adriana da Silva e Jefferson Carvalho voltarão a namorar. Olha, eu não sei exatamente o que foi que os distanciou, mas me parece que há um distanciamento. Não sei se vocês têm se correspondido ou não. Eu vejo isso acontecendo assim a muito longo prazo. A princípio, Adriana, eu lamento dizer, eu vejo um distanciamento tão grande e eu vejo uma dificuldade com isso. E é um distanciamento geográfico, sabe? É um distanciamento físico. Eu não vejo isso acontecendo nesse exato momento e eu vejo isso com uma dificuldade de acontecer. Pode ser que vocês comecem a se corresponder, a se falar por mensagem, mas assim, muito lentamente, sabe? Eu não vejo vocês retomando esse relacionamento, tá bom? Segue o fluxo, né? Abre espaço para uma nova pessoa, Adriana, tá bom? Beijo grande, boa sorte. Ana Paula Lopes. Olá, Ana Paula. Ela quer saber como será o ano dela de 2020. Ana Paula Lopes quer saber como será 2020 para ela. Ana Paula Lopes. Como será 2020? Olha, Ana Paula, o 6 de paus diz que você tem sucessos pela frente, você tem conquistas pela frente, mas para isso o 5 de espadas diz que você precisa abrir mão de algumas coisas, né? Ou seja, talvez algumas ideias precisam ser deixadas de lado para você aliviar a bagagem, para você seguir com novos planos. 3 de copas indica novas amizades e novas alianças. Isso pode ser importante para você, principalmente no seu caminho de trabalho. E o 2 de ouros pede para que você equilibre as coisas, né? Tem equilíbrio aí, equilibrar amizades, a vida social, a vida familiar, a vida, né, profissional, a vida espiritual. Se você conseguir equilibrar essas coisas, o ano de 2020 tende a ser muito favorável para você. Lembre-se das alianças, das novas parcerias que surgirão para você. Beijo grande e boa sorte, Ana Paula. Cris Godoy. Olá, Cris. Problema jurídico com ex-marido e vida amorosa. Só falou assim. Vamos ver, Cris Godoy. Vamos ver sobre problemas jurídicos com o ex-marido. Olha, eu vejo a possibilidade aqui, o imperador está bastante seguro, firme do que ele quer, né? O As de Ouros diz que tem alguma proposta que virá possivelmente a partir dele e é necessidade de fazer um acordo, o mundo diz aqui. Considere essa possibilidade de fazer o acordo, às vezes é melhor, mais fácil, mais, né, necessário nesse sentido aí. Qual foi a outra questão dela? Trabalho, é isso? Da Cris Godoy? Sumiu. Então tá bom. Quando eu fui... E perdeu. Cris, depois manda pra gente outra pergunta. Vida amorosa da Cris. Vamos ver. Cris Godoy. Vida amorosa da Cris Godoy. Conselho para vida amorosa da Cris Godoy. Carta da Justiça. Equilibre as coisas. Eu vejo aqui, Cris, principalmente assim, procure resolver as questões, as pendências com seu ex. Talvez isso esteja te aborrecendo muito. A carta do diabo diz que às vezes partir para um novo relacionamento pode não ser tão favorável, porque você está aborrecida e magoada com algumas questões aí relacionadas. O 6 de ouros reforça isso. Traga alguém para a relação que vai somar, que vai acrescentar, e não que vai consumir você. Um beijo grande, boa sorte. O José Valmor quer uma mensagem para ele. José Valmor, vamos lá, uma mensagem para o José Valmor. José Valmor, uma mensagem para ele. José, 9 de copas, diz que tem muita alegria vindo para você, mas primeiro para que você seja mais generoso com você, que você se ame mais, que você se cuide mais, que você se preserve mais, sabe? Que você se coloque de pé, trabalhe a sua satisfação, o seu amor próprio. 9 de copas pede isso para você. A carta da lua indica que há alguns conflitos emocionais, algumas coisas que você tem trazido aí na tua mente. Resolva isso, né? Resolva você primeiro, para depois que as outras coisas possam vir. De novo, 7 de paus, trazendo aqui pra gente a importância de você se manter firme, ou seja, como é que você quer
vencer os obstáculos se você não está seguro, se você não está se amando, se olhando. Tá bom? Beijo grande, boa sorte. A última da Rejane Camargo, que eu... Olá, Você Rejane. lembra aqui. Queria saber sobre o meu casamento. Rejane Camargo, vamos ver o que o baralho tem a dizer sobre o casamento da Rejane Camargo. Casamento da Rejane Camargo. Olha, Rejane, eu vejo aqui pela carta do pendurado, né, que assim, eu vejo que em alguns momentos você está bastante sobrecarregada nesse casamento. Eu vejo que talvez você esteja, inclusive, carregando, né, essa situação aí de uma maneira pesada. Esses conflitos podem ser, inclusive, conflitos com relação às questões materiais, ou seja, né, com relação ao casamento em si, ao trabalho, à vida material do casal. O As de Paus pede para que vocês tomem uma atitude, eu diria talvez até algum diálogo, né, resolver essas questões. A carta mostra isso. Aquilo precisa ser dito, precisa ser falado. O As de Paus pede isso. A carta do louco diz que tem que arriscar, sabe? Colocar as cartas na mesa, arriscar, falar. Não dá para deixar para depois algumas coisas. E o 4 de copas indica que, assim, às vezes as decisões podem ser difíceis, podem parecer assim duras, mas elas precisam ser tomadas. Mas com diálogo e pé no chão, as coisas tendem a ficar mais fáceis, tá bom? Beijo grande, muito boa sorte para você. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a live aqui com a gente, que esteve presente com a gente até agora. Gratidão por esse momento, por essa oportunidade de transmitir a vocês um pouco desse conhecimento sobre as cartas, respondendo as vossas perguntas. Gratidão a todos vocês. Dizer que a próxima live a gente vai falar sobre tarô, né, sobre baralho cigano, e essa perspectiva terapêutica a gente vai ter possivelmente uma convidada aí para falar pra gente numa perspectiva terapêutica, uma perspectiva principalmente da psicanálise. E eu espero que seja um momento de muitas reflexões para todas nós. Um beijo enorme para vocês, excelente estudo. Lembrando que as matrículas estão abertas. Eu espero você aqui com a gente estudando sobre o tarô, sobre o baralho cigano. Curso de benzimento também, né? Exato, coloquei benzimento, tá bom? de chakras. Isso, de chakras. É uma grande oportunidade para você, para o seu crescimento. Beijo grande para todos vocês e até o próximo encontro. Namastê. Até lá.